Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Vamos iniciar a nossa live de hoje sobre desenvolvimento profissional. Hoje será uma noite bem bacana para todos os técnicos em nutrição, porque vocês vão ter a oportunidade de entender como elaborar um plano de desenvolvimento profissional. Então hoje eu tô aqui meio que despojada, tô em pé, não é que eu vou dar uma aula, mas tem um flip chart aqui pra gente com mais tranquilidade, né, poder falar, poder colocar, escrever e vocês estarem aí anotando também, né, o que realmente vocês querem traçar como objetivo para o seu plano de desenvolvimento profissional. Então, eu sou a Camila Córdova, vou me apresentar, faço parte da equipe do IBT Nutri com a Aline Diniz e a Karina Vale. E nós estamos aqui, né, e fundamos o IBT Nutri com o propósito e o objetivo de desenvolver profissionalmente o técnico em nutrição e dietética. Então, para nós é uma alegria, né, estar aqui nesse momento para poder ajudar o técnico em nutrição. Esperamos que vocês estejam conosco neste momento para alavancar a sua carreira profissional, né, o seu sucesso profissional. Então, gente, eu vou iniciar agora, né, dizendo que nós teríamos a participação da Odileide, que foi uma técnica em nutrição que foi convidada para essa live. Mas como imprevistos acontecem, a Odileide infelizmente está agora, nesse momento, no hospital. A filha dela não estava bem e ela teve que buscar um atendimento. Mas assim, isso não vai, né, impedir que a nossa live aconteça. Nós conversamos, eu vou utilizar os exemplos da Odileide, nós conversamos bastante, a gente traçou metas, objetivos, enfim. E eu vou contar um pouco a história da Odileide aqui para vocês, para que a gente tenha condições de montar esse plano de desenvolvimento profissional, tá? Então, para todos nós é uma alegria, eu espero que vocês estejam acompanhando o conteúdo dessa semana que estamos falando sobre desenvolvimento profissional. Aproveitamos a oportunidade, né, para recolocar a nossa palestra que foi dada no dia do técnico em nutrição e dietética no evento do Conselho Regional de Nutricionistas. Nós já havíamos feito uma live sobre desenvolvimento profissional, eu, a Karina e a Aline, e nós aprofundamos muito mais, né, sobre o assunto. E nesse aprofundamento surgiu todo o trabalho que foi desenvolvido nesse conteúdo que a gente está mostrando para vocês. Então, assim, tudo feito com muito carinho, nós utilizamos um embasamento científico para poder trazer esse modelo de desenvolvimento profissional e ajudar você, técnico em nutrição. Então, pessoal, no início a gente começa um pouco tenso, né? Até porque eu tô em pé, eu tenho um quadro aqui, o meu computador tá aqui do lado e eu vou tentar organizar porque a minha tela teve que ficar, eu não estou me vendo, né? Porque senão vocês iam ver as letras de trás para frente. Então, eu vou em alguns momentos olhar aqui para o computador para ver a participação de vocês, os comentários e tal. Então vamos fazer uma coisa informal, né? Apesar de eu estar aqui, a Odileide tem certeza que vai estar lá assistindo a gente. E apesar de tudo isso, vamos lá, né? Eu vou iniciar então dizendo para vocês, falando sobre o desenvolvimento profissional da Odileide. Ela não tá aqui, mas eu vou falar, porque é muito importante para que a gente possa criar, né? Desenvolver esse plano. Então, olha só. A Odileide, ela é uma técnica em nutrição que foi formada pelo SENAC,
tem 5 anos que ela se formou. Desses 5 anos, logo quando ela se formou, ela já conseguiu um emprego em uma rede de supermercados. E esse foi o seu primeiro emprego e ela está até hoje nesse emprego. Então, assim, hoje ela é uma técnica em nutrição que se destaca, né, nesse ambiente. E aí, de acordo com tudo aquilo que a gente conversou, ela sempre se colocou tentando aperfeiçoar o seu trabalho, né? Buscando sempre aprender mais, fazendo sempre melhor, enfim. Então, o que acontece? Durante esse tempo, durante esses 5 anos, né, ela teve alguns avanços de carreira dentro do mercado, né, em termos de reconhecimento profissional, em termos de salário. Então, e isso por aquilo que ela buscou. Então, gente, e aí conversando com ela, né, ela até tinha colocado que ela tem lá no quarto dela, ela tem as metas escritas, né? Então ela tem lá 2 metas, uma meta a longo prazo e uma meta a curto prazo, que foi algo que ela traçou para ela. Então, com toda a história de vida que ela tem, né? Claro que se ela tivesse aqui, ela falaria para vocês, mas ela traçou uma meta a curto prazo. Essa meta a curto prazo que a Odileide colocou para nós é que ela sempre teve vontade de seguir uma carreira militar. Ela gosta, né? E ela pensou que um dia ela pudesse seguir essa carreira militar. E olha que legal, contando um pouco aí a história da Odileide, viu? Odileide, eu sei que você tá aí nos escutando. Qualquer coisa você entra no chat e vai conversando com a gente. Então, olha só o que acontece. A Odileide, o ano passado, em setembro, se eu não me engano, saiu o edital da FAB. E ela aproveitou a oportunidade, que era uma coisa que ela queria, e ela começou a se preparar para esse processo seletivo. E foi um processo seletivo que não tinha uma prova, né? Uma avaliação escrita, né? Ela tinha que apresentar toda a documentação, preencher os pré-requisitos, enfim. E todas as etapas, né? Ela foi traçando na vida dela, assim. A cada etapa, a cada tempo, ela foi se preparando, reunindo documentos, né? Se organizando, participando da avaliação médica, porque esses concursos de carreira militar, de área militar, eles são muito exigentes no que diz respeito às questões de avaliação médica, né? Porque você tem que estar em perfeito estado de saúde para você assumir um cargo em área militar. Então, o que acontece? E aí foi o que ela fez. Então, ela traçou e dentro do edital, ela tinha também que participar de uma das etapas, que era o teste de aptidão física, que era o TAF. E para isso, ela precisava correr 1,6 quilômetros em 12 minutos, se eu não me engano, acho que é isso. Fazer, acho que 16 flexões e alguns abdominais. Agora eu não lembro o número de abdominais. Mas aí você imagina, então ela foi, né, e começou, a partir desse momento, já começou a se preparar para esse teste de aptidão física. Ela começou a correr, fazer exercício físico, né, aquela coisa toda, para que ela pudesse atingir essa meta. Bem, resultado, né, o processo seletivo ainda está em andamento e eu faço votos que ela realmente seja aprovada. Hoje ela está em 4º lugar dentro do processo e isso graças ao momento que ela definiu o objetivo dela e traçou um plano para que ela pudesse alcançar esse objetivo. Então, olha só que legal. Eu tô dando esse primeiro exemplo da Odileide, por quê? Porque tá muito claro um objetivo que ela traçou a curto prazo. Essa oportunidade era um sonho, era uma vontade que ela tinha de seguir uma carreira militar
apareceu a oportunidade com o edital e ela correu atrás do que ela queria. Então ela traçou um plano e a partir disso ela foi seguindo as etapas. Então isso é quando você corre atrás de um objetivo, quando você traça um plano, a tendência é você alcançar, é você conseguir aquilo que você almeja. Então, esse é um exemplo da Odileide. Por isso que eu convidei ela, porque assim, nós nos conhecemos, né, Odileide, no evento do técnico em nutrição. Então, foi nesse evento que eu conheci a Odileide, ela teve uma participação sobre treinamento, né, com uma palestrante, foi muito bacana a participação dela, e em toda essa conversa, né, me chamou muita atenção a experiência dela, a forma com que ela lidava com todas as situações. Então, por isso eu resolvi convidá-la. E olha que eu nem sabia muito de toda a história, e depois ela acabou me contando. Então, pessoal, olha só. Beleza, então essa foi uma meta a curto prazo que ela estabeleceu. E aí, a Odileide tem lá no quarto dela uma meta a longo prazo. Então, assim, vale ressaltar, eu vou colocar aqui entre parênteses, que apesar dela ter essas metas de curto, de longo prazo, ela gosta muito do que ela faz, ela se dedica e hoje ela é uma excelente profissional aonde ela trabalha, né? Mas é aquela coisa, nós temos sonhos, nós temos objetivos, né? Nessa semana a gente teve a oportunidade de participar de uma discussão no nosso grupo de WhatsApp, onde uma das discussões estava relacionada ao reconhecimento profissional, aos salários, né? Então, assim, muitos técnicos reclamando da situação que se paga muito pouco para o técnico, que não vale a pena, que isso é uma desvalorização. Ok, realmente, né? Se a gente for pensar, tem determinado salário, se você for ver, você vai falar assim, poxa, como é que eu vou pagar um aluguel? Como é que eu vou sustentar uma família? E todos nós almejamos coisas melhores, né? A gente sonha e é necessário sonhar para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Então, olha só, beleza, então vamos voltar na Odileide, que ela traçou um plano a longo prazo. Por quê? Porque ela pensou quando ela estiver mais velha, que ela já não tiver tanta saúde, tanta disposição, né? Como é que vai ser, né? Em termos de aposentadoria, em termos de família, em termos de sustento. Então ela pensou em ter algo mais estável, uma certa segurança. Ela pensou, sim, em ter um melhor salário. Então ela escreveu lá no quarto dela que um dos objetivos era ser nomeada como técnica em nutrição pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então olha que legal, ela traçou um objetivo a longo prazo. Então o objetivo a curto prazo, ele está acontecendo, ela fez tudo para que isso acontecesse e ela está aí na batalha do processo seletivo. São 7 vagas e até agora ela está em 4º lugar. Agora, vamos ver o objetivo a longo prazo. Então, foi o que ela falou, Camila, é o meu sonho, é vontade mesmo de passar num concurso público, né? De ter uma estabilidade, de ter uma certa segurança, de ter um salário melhor, né? Então, isso fez com que eu pensasse num objetivo a longo prazo, né? Porque tá errado você querer coisas melhores? Não, jamais, né? Jamais, gente, não tem nada errado em querer coisas melhores. Então, a partir desse momento, né? A partir desse momento, a Odileide traçou, né, um plano para ela. Então, beleza, já que eu quero ser nomeada, a gente ainda não sabe quando que vai acontecer o concurso, está aí em eminência, fala que se vai acontecer, enfim. Enquanto isso, ela está aí se organizando e se preparando para isso. Então, gente, olha só, vamos lá. Então, eu vou dizer para vocês sobre esse planejamento.
Então, com a Odileide aqui, o que eu ia fazer com ela? Eu ia colocar aqui dentro do modelo de desenvolvimento profissional tudo, né, o que ela almeja a longo prazo. O de curto prazo eu não vou colocar, porque ela está quase alcançando o objetivo dela. E aí a gente sabe, né, que um concurso, um processo seletivo de carreira militar, ele tem uma validade de mais ou menos 5 anos. Lá dentro você pode avançar na carreira, continuar, mas você tem que passar pelo outro processo seletivo para você continuar, né? Então, assim, pode ser que ela se apaixone e que ela fique por lá. Mas enquanto isso, né, ela não vai ficar esperando passar os 5 anos para tomar uma decisão. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se preparar. E aí, foi o que eu coloquei, né, o que eu fiz aqui, eu coloquei esse modelo de desenvolvimento profissional, vou explicar para vocês rapidamente, porque eu quero que vocês peguem papel, peguem caneta e vamos aí construir juntos esse modelo de desenvolvimento profissional pessoal, seu, né? Da Maria, do João, da Ana, enfim, do técnico em nutrição que está aqui hoje assistindo a gente, de todos aqueles que um dia vão assistir essa live, né? E assim, tem muita coisa bacana que a gente possa fazer. Então, vamos colocar em prática isso e vamos, né, iniciar aí o nosso processo. Então, gente, deixa eu olhar aqui se a gente tem algum comentário. Beleza. Gente, olha só. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a caneta, né? E vou colocar, dentro do modelo de desenvolvimento profissional o que a Odileide tinha colocado, né, pra gente. Então, ela colocou que a meta dela a longo prazo seria ser nomeada como técnica em nutrição e dietética pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, eu vou colocar aqui, ser nomeada TND da SES, da Secretaria de Saúde. Então, olha só, dentro do modelo de desenvolvimento profissional, a gente tem o primeiro passo, o primeiro ponto, que é o quê? O objetivo almejado. Então, se eu quero me desenvolver profissionalmente, eu tenho que estabelecer um objetivo. E esse objetivo, ele faz parte de quê? Das perspectivas futuras que isso aqui vai te dar. Então, o que a Odileide falou? Ela falou que ela queria um salário maior, vou colocar aqui uma setinha e vou colocar um salário maior. Ela queria estabilidade, né? Então, essa era uma perspectiva futura para ela. Então, ela, a partir do que ela traçou como técnica em nutrição, que é o que ela sabe fazer, ela pensou, então, eu vou criar um objetivo para que eu tenha um pouco mais de tranquilidade, para que eu tenha estabilidade, enfim. Estão conseguindo compreender? Tá tudo certo por aí? Então, olha só. Se você tem o seu objetivo, agora eu vou dar outros exemplos. Então, assim, o objetivo dela foi ser nomeada. Ok, esse é o objetivo dela. Só que tem gente que não quer ser nomeada. Tem gente que não quer passar no concurso, que não é isso que quer fazer. Tem gente que quer ser um empreendedor liberal. Caramba, hein? Eu quero ter um salário maior, eu quero empreender na área de nutrição. Então, você vai colocar aqui o seu objetivo, né? Eu quero, vou dar um exemplo, eu quero faturar 5 mil reais, quiçá 8 mil reais, né? Por mês de salário. Aí você pensa assim, nossa, mas o técnico em nutrição pode faturar tudo isso? Claro que pode! Ah, mas você já viu os salários que estão pagando para o técnico? É um salário baixo.
Ok, só que você já pensou o que você pode fazer para ter um salário desse? Se você não pensou, fique tranquilo, que nós do IBT Nutri estamos pensando. Então, aguardem. Então, olha só, gente, vamos continuar aqui. Então, você vai estabelecer o seu objetivo, aquilo que você quer. Ah, Camila, mas eu já estou trabalhando, amo o que eu faço, gosto do que eu faço, mas eu acho que eu precisava aprender algo mais, né? Eu sei que no meu trabalho existe uma oportunidade de crescer, porque hoje você pode ser técnico em nutrição na sua carteira, né? Mas amanhã você pode ser um gerente de produção, técnico em nutrição. E tem alguma coisa errada nisso? Não. Ah, o salário é melhor? É melhor. Mas você aprendeu tanto que você se tornou um gerente de produção. Então, assim, são tantos exemplos, né? Ah, eu trabalho numa empresa que eu gosto muito dessa empresa. Eu criei uma identidade com ela e eu tenho vontade de ser sócia dessa empresa. Será que existe essa possibilidade? Pode ser que exista. Vocês estão entendendo? Então existem inúmeras possibilidades para que você possa traçar o seu modelo, o seu plano de desenvolvimento profissional. Então, eu posso pensar em melhores salários, eu posso pensar em aumentar a minha carreira, eu posso pensar em aprender a fazer coisas que eu ainda não sei fazer ou que talvez eu não tenha segurança. Eu posso, por exemplo, colocar que eu quero ser nomeada num concurso público, enfim. Ah, eu quero ser uma nutricionista, ok? Então, assim, o que você vai fazer para ser uma nutricionista? Então, você tem que traçar o seu objetivo. Agora, mais um ponto que é importante dentro do objetivo almejado. Um ponto que é fundamental é criar uma identidade profissional. Eu vou dar um exemplo agora com a Odileide, tá? A Odileide, ela trabalha em que área hoje? Ela trabalha em alimentação coletiva, na área de produção de alimentos e mercado. Só que ela falou que ela quer ser o quê? Ela quer ser nomeada técnica em nutrição da Secretaria de Saúde. Só que você entende que hoje a identidade profissional que ela tem é uma identidade ligada à alimentação coletiva. Só que aí, para vocês entenderem, o nosso objetivo almejado, ele tem que estar lado a lado com a sua identidade profissional. Entendam, meninos, vocês precisam se ver como? Vocês precisam conhecer todas as atribuições desse profissional que você quer ser. Você precisa viver isso, porque senão as coisas não vão ter sentido para você, entende? Então, tudo tem que ter sentido. Agora, você imagina uma pessoa que quer passar num concurso e que fica reclamando que tem que estudar direito administrativo, que tem que estudar português, que tem que estudar informática. Você já pensou, vamos dar o exemplo do técnico em nutrição. Aonde que o técnico em nutrição vai estar utilizando esses conhecimentos? Por que ele tem que saber português? Porque de repente ele tem que fazer um relatório, ele tem que fazer um treinamento, ele tem que escrever algo para a equipe de nutrição, ou ele faz parte de uma equipe multidisciplinar e ele... Claro, então eu tenho que saber português. Por que eu tenho que saber português? Porque em momentos do meu trabalho eu vou precisar descrever. Então imagina você escrever um relatório e você não saber fazer a concordância, né? Você escrever errado, enfim, colocar frases muito longas e assim vai. Muitos exemplos existem. A mesma coisa, direito administrativo, que tem a ver o direito administrativo. Então a gente tem que fazer uma correlação daquilo que você vai aprender, vai estudar com a sua identidade. Assim, tudo vai fazer sentido. Senão você vai sentar na cadeira, vai estudar, não criou essa identidade e não vai conseguir atingir o seu objetivo. Conseguem compreender? Tem sentido para vocês isso que eu tô falando? Digam aí no chat se tem sentido ou não. Então vamos lá. Outra questão. Agora a gente vai para o segundo ponto, né?
a gente vai para o segundo ponto dentro do modelo de desenvolvimento profissional. Eu já tracei o meu objetivo. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu preciso fazer uma análise de competências. Então, aí muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas que competências são essas? São as competências que estão relacionadas aos seus objetivos. Então, olha só que legal. Eu tenho que pensar assim, a competência, o que é uma competência? É um fazer, é uma ação. Quando a gente fala em competências profissionais, é uma ação profissional, é um fazer profissional. Aí você pensa, mas eu quero passar num concurso, eu quero ser nomeada no concurso público. Então, assim, o meu fazer profissional nem sempre eu vou estar executando naquele momento, né? Então, eu tenho que estudar português, eu tenho que estudar matemática, mas estudar é uma ação. Então, você sabe estudar para concurso público? Você já se preparou? Um exemplo, esse é um fazer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma análise de competências. Você tem que identificar. Aí eu pergunto para você, para que você seja nomeada, era a pergunta que eu ia fazer para a Odileide. Odileide, para que você seja nomeada num concurso público, o que você precisa fazer? Ah, eu preciso estudar. Beleza, eu preciso estudar. Então, para que eu possa ser nomeada num concurso público, eu preciso estudar. Beleza. Além de estudar, só estudar é suficiente? Só estudar? Eu pego ali o conteúdo e começo a estudar ele. Só isso é suficiente? Não, não é suficiente. Eu preciso resolver questões de concurso, né? Então, eu tô dizendo aqui o que eu acredito que ela iria dizer para mim. Então, eu preciso estudar. E aí eu pergunto, eu sei estudar para concurso? Como se estuda para concurso, né? Eu preciso resolver questões, aonde estão essas questões, né? Como eu faço para conseguir isso? Um exemplo. Ah, esse concurso vai ter redação, vou dar um exemplo. Então eu preciso aprender a escrever uma redação. Um exemplo. Uma redação. Ok? Então, olha só, quando eu faço uma análise das competências, então aqui nesse caso foi para um concurso público, mas eu vou dar um exemplo para você. Ah, você quer ser um elaborador de manual de boas práticas, é um exemplo, né? Então, qual seria a competência que você teria que desenvolver? Então, elaborar o manual de boas práticas. Além de elaborar, você precisa fazer o quê? Implantar o manual de boas práticas. Aí beleza, além de elaborar e implantar, eu preciso saber o quê? Treinar o pessoal, né? De onde eu vou estar elaborando esse manual de boas práticas. Um exemplo, então eu estou identificando aqui todas as lacunas, né? Aquilo que eu ainda não sei fazer. Poxa, eu saí do curso, eu tive aula de manual, mas eu ainda não fiz nenhum manual na minha vida. Eu não elaborei, né? Eu não sei nem por onde eu começo. Eu sei por onde eu começo, eu sei que eu tenho que estudar RDC, enfim. E aí eu pergunto para você, você consegue identificar esse fazer profissional, né? Identificar as lacunas, que é aquilo que você precisa aprender a fazer, entende? E aí você vai traçar um plano de aprendizagem. Então, traçar um plano de aprendizagem é muito importante nesse sentido. Por quê? Porque eu identifiquei essas competências, eu vi que essas competências não foram atingidas, e aí eu vou traçar um plano de aprendizagem. Então, vamos lá, dentro do modelo de desenvolvimento profissional, eu vou traçar o plano de aprendizagem. Então, olha só,
Quais são as ações de aprendizagem? As ações de aprendizagem, elas envolvem aspectos educacionais formais e informais. Então vamos lá, para a Odileide, que quer ser nomeada num concurso público. Então ela colocou que ela precisa estudar português, estudar direito administrativo, LODF, conhecimentos específicos, informática. Ok. Então, quais são as ações formais? As ações formais são aquelas ações que são estruturadas. Então, assim, eu preciso pesquisar ou eu preciso adquirir um pacote eu tô dando um exemplo, tá? De aulas de português. Porque tem muito tempo que eu não estudo português, eu tô dando um exemplo. Então, uma ação formal é eu adquirir um pacote. Tem muito concurseiro hoje que entra no YouTube, segue alguns professores de português e pega aquelas aulas ali. Ok, tá certo. Isso é uma ação formal. Eu posso, por exemplo, quando eu coloquei lá, né, que eu preciso responder questões. Então, onde é que eu vou achar essas questões, né? Eu encontro isso na internet, eu pego as provas anteriores, eu assino uma plataforma digital que tem muitas questões para eu resolver. Estou dando um exemplo, tá vendo? Essas são ações formais. Então, ações formais são cursos que você vai adquirir, são plataformas que você vai entrar. Eu vou dar um exemplo, né? Então, são materiais que você possivelmente pode comprar, são pesquisas que você pode fazer para poder atingir o seu objetivo. Então, essas são ações formais. Agora, dentro do seu plano de aprendizagem, eu vou dizer para vocês, as ações informais, elas não podem deixar de ser avaliadas. Às vezes as pessoas pensam só naquilo que é formal. Então, assim, o que seria informal? O informal, ele tem a ver com o social. Então, assim, como assim, Camila, com o social? Ele tem a ver com a relação entre outras pessoas, com a experiência de outras pessoas. Quando você vai traçar um plano para você, é importante você conversar com outras pessoas que já estão naquele patamar que você quer chegar. Então, assim, você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Então, observe se essas 5 pessoas que estão muito próximas de você, ela tem ou já atingiu um objetivo que você quer atingir. Então, é isso. Quando vocês leem sobre desenvolvimento profissional, vocês vão ouvir falar sobre network. Talvez não, mas assim, não seria simplesmente isso. É você se aproximar de pessoas que atingiram o objetivo que você quer atingir. Então, a Odileide quer ser nomeada, né, como técnica em nutrição. A Karina, a Aline são técnicas em nutrição da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, Odileide, você já conversou com a Karina? Como é que ela fez para conseguir chegar nesse emprego público, nesse cargo público, a ser nomeada? Um exemplo. Por quê? Porque as pessoas, elas vão te dando dicas, elas vão te ajudando, elas vão trocando experiências. Estão entendendo? Tem sentido para vocês, gente? Então, isso é muito legal. Então, as ações informais faz parte do social. E eu vou te dizer, vou dizer para vocês que isso aqui, as ações de aprendizagem, elas possibilitam uma transformação. Imagina, é a mesma coisa. Você entrou no curso de técnico em nutrição, você não sabia nada de técnico em nutrição. Quando você saiu do curso, você era uma técnica em nutrição. Então, você passou a aprender durante o curso isso. E ali, você tanto teve ações formais, onde você estudou, onde você fez prova e correu atrás de muita coisa, quanto se relacionou, conversou com os professores, participou de eventos, fez estágio, quantas coisas. Então,
que são ações informais. Então, as ações informais, elas tendem a trazer essa transformação. E é claro que aqui dentro a gente também tem processos cognitivos de aprendizagem, processos afetivos, né? Então, assim, por quê? Porque ali você aprende, a gostar, a amar aquilo que você faz. Beleza? Então, vamos lá. Então, olha só. Passando para o quarto e último ponto do modelo de desenvolvimento profissional, a gente tem o quê? A gente tem a identificação de progressos, né? Essa identificação de progressos, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que eu preciso avaliar todo o plano de aprendizagem que eu tracei. Então, assim, eu preciso saber se eu estou conseguindo atingir as minhas metas. Eu preciso saber se eu estou conseguindo alcançar, né, esse processo. Então, isso é muito legal. Então, eu preciso criar indicadores de avanço. Aí eu falo assim, o que tem a ver com o indicador? O indicador tem tudo a ver com a competência. Então, assim, você estuda para aprender. Então, você está aprendendo português? Você está estudando português? Como é que você consegue medir isso? Ah, Camila, eu tô fazendo provas anteriores, eu tô usando uma plataforma de questões e ali eu consigo saber se eu estou realmente atingindo o meu objetivo, se eu estou aprendendo. Quanto mais erro eu tenho, eu vejo que eu não estou aprendendo. Quanto mais eu acerto, eu vejo que eu estou no caminho certo. Então, o indicador, ele pode ser acertar questões, um exemplo, né? Questões de português. Eu vou dar um exemplo aqui do português. Então, é um indicador de avanço, significa que você está avançando. É igual escrever redação. Você escreveu a sua primeira redação, você já está na quinta que você está escrevendo. Então, a cada vez que você escreve mais você se aperfeiçoa, mais você aprende. Então, é isso. Eu avaliar se eu estou no caminho certo. Então, prestem atenção. Dentro dessa identificação de progresso, eu preciso refletir. Eu preciso refletir as minhas metas. Eu estou conseguindo atingir as minhas metas? Ok. Eu não estou conseguindo atingir as minhas metas? Então, eu tenho que buscar novos cenários. Bem, eu tracei um plano. Nesse plano, eu coloquei que eu iria estudar 2 horas por dia, que eu iria fazer tantas questões, enfim, mas eu não estou avançando, eu não estou progredindo. Então, eu tenho que pensar em novos cenários. Será que se eu continuar estudando assim vai dar certo? Não, não vai dar certo. Então, eu posso tentar estudar de outra forma? Eu posso procurar outras pessoas que possam me ajudar? É um exemplo, né? Então, esse momento aqui dentro do modelo de desenvolvimento profissional é fundamental, porque se você quer atingir um objetivo, você precisa nesse momento saber se balizar, né? Saber avaliar se você está conseguindo atingir as suas metas. Se não, reflete e replaneja, né? Então, é o replanejamento que a gente tem que fazer se a gente não estiver conseguindo atingir, ok? Então, é isso, pessoal. Beleza. E aí, dentro do modelo de desenvolvimento profissional, nós temos algo que é muito importante e que está sendo falado hoje na literatura internacional. Então, assim, eu compartilhei com vocês hoje e vou deixar disponível também os artigos que foram utilizados para falar sobre esse assunto, né? Mas eu digo para vocês que na literatura internacional se fala muito sobre desenvolvimento profissional, principalmente em relação às questões emocionais. Então, eu não falei nesse vídeo, né, nesse conteúdo que eu trouxe para você essa semana, mas
eu trouxe um bônus hoje, né? Eu trouxe um bônus para que a gente possa entender um pouco mais sobre o modelo de desenvolvimento profissional. Então, olha só, vamos lá. Pessoal, esse bônus que eu trouxe para você hoje é o quê? É a pirâmide do indivíduo. Quando a gente vai traçar um modelo de desenvolvimento profissional, a gente precisa entender, né, que o indivíduo ele é dotado de emoções, né? E essas questões emocionais, elas precisam ser consideradas, porque nem sempre a gente tá muito bem, né? Outro dia eu vi uma postagem, acho que foi até da Monique, sobre concurso e tudo mais, que tem dia que você acorda querendo estudar tudo, querendo fazer tudo, e que tem dia que você não tem ânimo para isso, né? Então, quando a gente traça um objetivo, a gente precisa entender aqui que a gente parte de um princípio, que é o nosso comportamento. Então, vamos olhar para essa pirâmide aqui, olha só. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ser. Em primeiro lugar, eu tenho que ser. Então, olha só. Hoje, a Odileide, ela é uma técnica em nutrição da área de mercado. E aí, ela é essa técnica e ela quer ser uma técnica em nutrição da Secretaria de Saúde. Então, para que ela seja essa técnica em nutrição, ela precisa fazer. Então, nós precisamos fazer. Nada cai do céu de graça, sempre com muito esforço, né? Então, o que ela está fazendo? Ela está estudando, é o que ela falou, Camila, eu todos os dias eu estudo, eu guardo de 1 a 1h30, toda noite, depois que eu chego no meu trabalho, organizo as minhas coisas, eu vou estudar. Então, ela está fazendo, porque um dia ela quer ter o quê? Liberdade financeira, ela quer ter estabilidade, tá vendo? Então, tudo isso ela tá fazendo porque ela tem um propósito, porque ela quer ter também. Então, hoje ela age como ser, então assim, esse ser técnico em nutrição da área clínica. Então, olha só, existem o que a gente chama dentro dos aspectos emocionais as crenças. Por que a gente falou que o objetivo almejado tem tudo a ver com a identidade? Porque eu tenho que ter uma crença de identidade. Se você não se vê como técnica em nutrição da área clínica trabalhando na Secretaria de Saúde, provavelmente você não vai ser. Provavelmente porque você não criou esta identidade. Então, gente, aí o que acontece? Quando você cria essa identidade, você se sente capaz. Então, você cria uma crença de capacidade. Então, você se sente capaz para que você possa fazer. Então, ela se sente hoje capaz e por isso ela estuda, porque ela já se vê como essa técnica em nutrição. Estão conseguindo entender? Olha que legal! E aí, quando você cria identidade, tem a capacidade, você cria uma crença de merecimento. Sabe por quê? Porque você está se dedicando para algo, para o seu objetivo. Aí eu pergunto, se você estuda, se você faz, você merece? Claro que você merece. Então, esse ponto, né, quando a gente fala de crenças, isso é muito legal. Aí a gente entra na questão da competência, porque tudo isso, comportamento, crenças e competências faz com que hoje eu possa pensar que eu sou, porque eu sou, eu quero ser, eu estou fazendo para, então eu sou uma técnica em nutrição, eu posso porque eu estou estudando, eu tenho capacidade para isso e eu tenho. Então, eu mereço ter, né? Então,
E é aqui que a gente quer chegar. Olha, gente, que legal. Então, isso é o que traz a bibliografia internacional sobre desenvolvimento profissional. Porque se você não desenvolve isso aqui em você, a crença de identidade, capacidade de merecimento, o ser, o fazer, o ter, a competência de que eu sou, eu posso e tenho, provavelmente você não consegue atingir os seus objetivos. E isso tem a ver com inteligência emocional. Então esse foi o nosso bônus para você, técnico em nutrição, hoje, aqui nesse momento dessa live. Então, gente, olha só, eu espero que vocês, tenham gostado e eu pergunto, gostou do TND? Então salve, curta, comente, compartilhe, porque o IBT Nutri, a cada dia que passa, ele quer entregar mais para você. E vocês estão vendo que nós estamos batendo na tecla do desenvolvimento profissional. Por quê? Para você alavancar a sua carreira profissional, o seu sucesso profissional. E se você perguntar para quantos técnicos que tem aí, o que é também ter sucesso? Ele vai falar de várias coisas, Ele vai falar do reconhecimento, da valorização, do bom salário. Então é isso, e nós aqui do IBT Nutri estamos pensando em tudo isso para vocês, A cada dia eu, a Aline, a Karina, a gente tem se reunido e a gente tem pensado em soluções, Em métodos práticos, rentáveis para o técnico em nutrição, para que você possa ser mais valorizado, para que você possa ser de fato reconhecido e ter esse sucesso profissional. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui em pé, o computador tá aqui do lado. Eu não consegui muito acompanhar, se vocês tiveram alguns comentários, enfim. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, pelo fato da Odileide não estar aqui, não deixou de acontecer, Foi um imprevisto. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades, Odileide, de você estar aqui conosco no IBT Nutri. Então, pessoal, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Precisando de qualquer coisa, busquem a nós aqui no IBT Nutri, que nós estamos aqui para ajudar você, técnico em nutrição, a se desenvolver profissionalmente, tá? Então, tchau, tchau! E boa noite para todos!